Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Pre-Market com as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação e análise para você ficar bem informado nesta quinta-feira, 27 de outubro. Bom, o Ibovespa fechou novamente em queda com os investidores apreensivos com o cenário eleitoral brasileiro e reagindo aos resultados operacionais do terceiro trimestre. Nos Estados Unidos, as bolsas também fecharam em queda com os investidores se deparando com resultados considerados decepcionantes da Alphabet, dona do Google, que teve seu pior dia na Nasdaq desde março de 2020, com uma queda de mais de 8%. Por aqui, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, manteve pela segunda vez consecutiva a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. A expectativa dos analistas é de que a taxa de juros permaneça nesse nível até meados de 2023. Bom, vamos trazer direto o Guga Almeida, CEO da Trading Insights, já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Guga, seja bem-vindo, bom dia para você. Oi, Guga, você está mutado, viu? Não estou ouvindo você aqui. Alô, alô? Oi, Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora te ouço, Guga. Maravilha, maravilha. E aí, como é que estão as coisas? O mercado amanheceu um pouquinho mais azedo quando a gente olha para o setor de tecnologia, Daniel? Pois é, pois é. E a gente vê aí que o Ibovespa aí também fechou com queda de 1,6%, arrastado também novamente pelas perdas de Petrobras e Banco do Brasil, né? Fora também, né, Guga, que nessa semana, nessa pré-eleições, as estatais elas acumulam também fortes quedas. E tem também aí o mercado azedando aí por causa das Big Techs. O que você viu do mercado ontem? Bom, deixa eu aproveitar e compartilhar minha tela, porque fica mais fácil, né, para a gente poder... Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Né? O que eu vi do mercado ontem, gente? A gente conversou antes de bater aquele papo com o nosso entrevistado, né? E comentei com vocês ontem que enxergava, se nós tivéssemos aqui uma sequência de baixa, né? A gente tinha espaço para ir lá para aquela região dos 114 mil pontos. Né? Foi exatamente aonde nós fomos. Né? A gente avançou, né? A gente viu o mercado avançar, a gente viu o mercado azedar, né? Óbvio que fica aquela expectativa de que as coisas possam vir a melhorar, só que é uma semana mais tensa, não tem o que fazer, né? Ela é uma semana mais tensa, ela é uma semana onde ontem a gente comentou, né, que iria intensificar, né, os temas políticos, né? A gente teve aí, novamente, Bolsonaro falando ontem à noite, toda essa questão de inserções nas rádios, né? Isso tira o apetite por tomar risco essa semana. Eu acho que todo investidor que tem um pouco mais de consciência, né, está pensando um pouco melhor ao longo dessa semana, né, ele está falando o seguinte: poxa, deixa eu esperar a semana que vem, né? Seja para colocar em renda fixa, que ontem a gente teve também decisão do Copom, teve a manutenção de 13,75, ninguém postou nada em relação a isso, né? Mas eu vejo que os investidores eles estão esperando o que vai ser decidido agora no domingo, né, no dia 30, para aí sim começar a tomar risco. Tá? Então a gente viu, né, um dia ontem de correções, né, um dia intenso de correções. Tá? Deixa eu até entrar um pouco mais aqui para a semana, né, intensa de correções. Ontem a gente intensificou, né, esse processo de correção, então está aqui o nosso dia de ontem. Deixa eu botar aqui na tela. Está aqui o nosso dia de ontem, né? Tivemos um período, né, de vendas, novamente, na parte da manhã, depois do gap de abertura, né, positivo. Mercado bastante forte nas vendas. Na parte da tarde, ali, a partir da 1h30 da tarde, volta o processo de venda. E aí, no final do dia, né, acho que aqui no movimento em função do Copom ali e tudo mais, a gente teve um respiro. Né? Então, essa movimentação aqui de final do dia mostra, o que me mostra, né? Qual é a informação que eu tiro daqui? Que existe aqui um movimento especulativo, vendedor,
com uma pressão, né, ali imaginando que possa, né, as coisas piorarem ao longo da semana, e no final do dia se zerou essas posições, né? Então o mercado ele respira muito forte, né, no final do dia, né, fechando aqui nos 115.250 pontos. Mas quando nós olhamos agora para o futuro, né, Nasdaq caindo 0,71, S&P caindo 0,27 e Dow Jones subindo 0,74, olha só, né? Nasdaq caindo 0,70, Dow Jones subindo 0,74. O que a gente percebe, né? Está azedando o tema das Big Techs lá fora, porém, né, o dinheiro continua na bolsa. Então sai de um mercado, vai para outro mercado, né? Então, pô, sai das empresas com expectativa de crescimento, vai para as empresas que estão gerando resultado, né? Que estão gerando, que estão pagando dividendo, que estão, enfim, né? São empresas mais maduras, né? Então, me parece que o dinheiro continua em bolsa, né? Não tem aquela corrida de sai de bolsa e vai para renda fixa, né? Sai de renda variável, sai de exposição de risco e vai para renda fixa, né? Me parece que sai de um setor, sai de um mercado e acaba entrando no outro setor, acaba indo para outro mercado. Então, quando eu olho assim para uma oscilação como essa que a gente está tendo hoje, né? Isso me chama atenção, tá? Então, vimos correção, vimos queda, né? Para o dia de hoje, Daniel, já enxergo, né? Qual é o cenário técnico que eu vejo aqui? Tá? O cenário técnico que eu vejo aqui, poxa, podemos ter aqui uma surpresa positiva? Claro que podemos. Né? Numa surpresa positiva, tá? Se por um acaso o nosso mercado ele abra, né? A abertura sempre é interessante, né? Mas caso abra positiva, né? O nosso mercado, acho que tem espaço aqui para 115.400, né? Seria o nível de preço que eu consigo enxergar aqui para a nossa abertura, aqui em torno aqui de 115.400, ok? Seria possível chegar, né? Abriu aqui 115.400, né? Cairia, corrigiria, enfim, né? Tem que olhar, não podemos esquecer que o Dow Jones está bem forte, né? Tem que fazer uma média ali dos três. Se ficasse mais eufórico ainda, tivéssemos um movimento de compra, né, para ajustar um pouco toda essa negatividade que tivemos ao longo dessa semana, poderíamos chegar aqui, ó, 116, 160. Tá? Então, são os dois números que me chamam, assim, são os dois níveis de preço que me chamam a atenção caso haja um movimento positivo agora logo depois da abertura do nosso mercado. Tá? Então, olhando assim para esse ângulo aqui, eu consigo enxergar essa movimentação. Tá? Agora, para um cenário negativo, tá? É um cenário de continuidade da movimentação de baixa, é um cenário de continuidade da tendência, né, que nós iniciamos aqui de baixa desde segunda-feira, certo? E aí o nível que eu tô olhando, né, o nível que eu estou acompanhando seria continuar essa movimentação, só que a gente assim, ficaria cada vez mais pesado o mercado. Tá? Não seria para hoje, né? Mas veja que seria seguir o movimento aqui para a região de 111 mil pontos no índice futuro. Tá? Então é o cenário que eu consigo enxergar aqui para assim, esse cenário mais de curto prazo nosso. Tá? Uma abertura negativa, Daniel, o que eu não consigo enxergar? Tá? Consigo enxergar aqui o mercado vindo para 113.850, né? 113 mil pontos, seriam os dois níveis aqui que eu consigo ver aqui para um cenário mais negativo nessa nossa abertura aqui do dia de hoje. Uhum. Ô Guga, você acredita que essa questão da eleição ainda deva mexer com o mercado hoje, amanhã ainda? Claro, com certeza. O tema do momento é a eleição, né? Eu acho que a gente está tendo uma. Eu vi alguns posts, né? O pessoal comentando. Nunca se teve tanta. A palavra que o pessoal utilizou, mas assim. Brincaram que House of Cards era fichinha perto do que está acontecendo aqui na nossa campanha aqui eleitoral, né? Então. De tanto escândalo, de tanta coisa que está acontecendo, e isso gera incerteza. Eu não fico confiante em tomar posição e imaginar que não, né, não pode ter como o pessoal comenta, né, um esqueleto no armário, né, uma surpresa assim, pô, tu abre o armário e encontra mais uma surpresa, mais uma surpresa, mais uma surpresa. Tá? Então, assim, tá muito escancarado, né? Acho que meio até que
Bem, não, bastante, machuca bastante, né? Quando a gente olha tudo que está acontecendo e pensa em questões de justiça, de igualdade, de democracia, é bem pesado, pelo menos para mim, me deixa bem desconfortável. Todos os dias da manhã eu acordo e fico pensando assim nos próximos anos de vida aqui para o meu filho mesmo, né? Que tem 4 anos, e começa a balançar. Tipo, pô, que Brasil é esse, né? Será que numa visão assim macro, né? As coisas elas pô, são tão sujas, são tão ruins assim como tem se mostrado. Pô, como a gente pode imaginar que podemos ter aqui mais tranquilidade, mais respeito, mais dignidade por tudo que está sendo feito? Então, assim, estou bem incomodado. Acho que tô bem também louco já para votar no dia 30, né, que termine isso, todo esse imbróglio. Né? Obviamente o mercado vai ficar balançando, obviamente o mercado vai ficar nesses próximos dias aqui sendo mexido. Né? Obviamente vão ter oportunistas também dentro do mercado, fazendo movimentação, tomando posição. Acho que amanhã, na parte da tarde, né, a gente tem chance de ver algum tipo de exagero. Tá? Então, até porque vai ser a última janela, né? Então o fluxo começa a se intensificar. Então tem que ficar de olho, né? Não é um momento de querer ser super-herói, né? Pelo contrário, é um momento de calma, né? Tem que fazer sua alocação, tem que entender que no longo prazo as coisas vão se ajustar, né? As empresas listadas em bolsa possuem, né, de certa forma, muita gente de qualidade, né, para poder depois se adaptar, se readaptar ou surfar as tendências, as oportunidades, né? E que não, né, até aquele papo, né? Nesse momento a gente olha muito para a questão do curto prazo, mas a gente tem que se desfocar um pouquinho e entender qual é o plano e o projeto maior, né? Então, se está muito posicionado, mais do que deveria, é interessante reduzir a mão, reduzir a posição. Né? Não está posicionado também é ruim. Né? Não está posicionado também pode ter uma surpresa positiva. Né? Essa correção toda que está tendo do mercado acaba abrindo janela de oportunidade, né? E aí depois o mercado corre e você fica de fora. Então, tem que ter, de certa forma, né, a sua posição, né, montada, né? Ok, entendendo que tem espaço aqui para uma correção maior. Né? A turma que é trader, muita concentração, muito foco, né? Não dá para ficar segurando uma posição adversa, né? Tem que ser muito, muito técnico, muito responsável nesse momento, porque se o mercado entra numa determinada tendência, pode te puxar, né? Pode puxar para um patamar de preço que tu não está disposto a segurar, seja para cima ou para baixo, né? Não pode esquecer que a turma que faz trade opera tanto comprado quanto vendido, então também tem que respeitar, porque a estirada é tanto para cima quanto para baixo, então tem que ter, né? O tema tá mais negativo, o tom tá mais negativo essa semana. Beleza, não quer dizer que esse tom vai continuar negativo até o final da semana, né? Que não possa ter uma mudança de direção. Tudo pode acontecer, né? Com essa intensidade que se está acontecendo aqui na questão política, né? No nível que está se chegando, tudo pode acontecer, qualquer surpresa pode vir. Então tem que ter respeito, né, ao seu capital, para não se arrepender depois. Porque o se arrepender não é só por perder dinheiro, tá? Também por deixar de ganhar dinheiro. Então tem que respeitar, tem que estar posicionado, não dá para ter também só medo, tá? Mas tem que ser dentro daquilo que tu consegue suportar, dentro daquilo que tu tá de fato, né, comprometido em fazer. Perfeito, então, Guga. Hoje a gente. Eu já me despeço de você, né? Que hoje você já está com um compromisso, mas agradeço aí. Hoje ficar de olho nessas informações aí que você deu e ficar atento também ao mercado, principalmente amanhã, né, Guga? Com certeza, cara. A gente está até peço desculpas aos telespectadores, a gente está num mutirão aqui. Ontem foi até hoje, às 2 da madrugada, começamos hoje às 6h30, então tá uma correria aqui interna, então eu acabo que eu vou ter que me despedir mais cedo hoje de vocês, mas é por um bom motivo. Tá certo. Abração, Guga! Até amanhã!
Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até. Guga Almeida, CEO da Trading Insights, ao vivo aqui no Primarket. Vamos então falar agora dos mercados, né? Porque os índices futuros dos Estados Unidos começaram mistos nesta manhã, com os investidores de olho nos resultados de empresas de tecnologia. Ontem, a Meta, controladora do Facebook, divulgou números fracos e despencou no pós-mercado. A temporada de balanços americana continua com resultados da Amazon e também da Apple. Pedidos de seguro-desemprego semanais e bens duráveis de setembro também estão programados para hoje. Vamos aos números, então, começando com o Dow Jones, que opera em alta, 0,60% Dow Jones, S&P 500 tem queda de 0,11% e Nasdaq, que opera também em queda, 0,66%. Dos Estados Unidos, a gente vai para o mercado europeu, que opera sem direção única, com os investidores digerindo uma série de resultados corporativos e aguardando o mais recente anúncio de política monetária do Banco Central Europeu. A reunião do BCE também deve sinalizar os planos de aperto quantitativo da autoridade monetária, à medida que o bloco tenta controlar sua taxa de inflação de 10%. Deve sair daqui a pouquinho por volta de 9h15 da manhã. No fronte corporativo, as ações do Credit Suisse recuam mais de 14% depois que o Banco Suíço divulgou um prejuízo de 4,09 bilhões de dólares no terceiro trimestre, bem acima das estimativas de analistas. Vamos então aos números da Europa, começando com o DAX na Alemanha, que opera em queda 0,89%. CAC na França recua 1,12%. FTSE no Reino Unido está quase estável, mas está com um pouquinho negativo, 0,04%. O índice Eurostoxx opera em queda de 0,97%. E o FTSE MIB da Itália opera também em queda 0,75%. Já os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, com os investidores digerindo também dados econômicos na região. O PIB do terceiro trimestre da Coreia do Sul cresceu 0,3% em relação ao trimestre anterior, o crescimento mais lento desde o terceiro trimestre de 2021. O Departamento Nacional de Estatísticas divulgou que os lucros industriais da China de janeiro a setembro caíram 2,3%, em comparação com um ano atrás. Já o Banco do Japão iniciou sua reunião de 2 dias sobre política monetária hoje. Bom, vamos ver como é que fechou então o mercado asiático. Xangai, na China, fechou em queda 0,55%. Nikkei, no Japão, com queda de 0,32%. O índice Hang de Hong Kong, com queda de 0,72%. E o índice KOSPI da Coreia do Sul fechou em alta, 1,74%. As cotações do petróleo começaram subindo e ampliam ganhos da véspera, impulsionados por exportações recordes de petróleo dos Estados Unidos e um dólar mais fraco. Os estoques de petróleo americanos subiram 2,6 milhões de barris na semana passada, de acordo com os dados semanais do governo. Isso com as exportações de petróleo subindo para 5,1 milhões de barris por dia, o maior número de todos os tempos. Enquanto isso, os preços do minério recuam forte e engatam a terceira queda consecutiva. O minério de ferro, negociado na Bolsa de Dalian, teve queda de 4,10% a 89 dólares e 4 cents. Já o petróleo WTI agora opera em alta, 0,34%. Isso, WTI, isso mesmo. WTI opera com 0,33% de alta e o Brent também em alta, 0,25%. E a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, afirmou que entende a decisão do Comitê de Política Monetária pela manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, mas disse esperar o início em breve do processo de redução da Selic. Lembrando que o país tem hoje uma das maiores taxas de juros reais do mundo.
Só lembrando que ontem o Copom do Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, patamar em vigor desde o início de agosto. Na avaliação de economistas do mercado financeiro, a taxa básica de juros deve continuar em 13,75% até junho de 2023, quando deve recuar então para 13,25% ao ano. Para o fim do ano que vem, a projeção é de juros em 11,25%. É isso aí, a gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente bate um papo com Beto Assad, analista técnico do Kinvo, ao vivo aqui no Primarket. Segura aí, a gente volta já. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui com o Primarket desta quinta-feira. A agenda doméstica tem hoje a divulgação da taxa de desemprego de setembro, com projeção de 8,7%, uma leve melhora diante dos 8,9% de agosto. Na zona do euro, o Banco Central Europeu decide a taxa de juros, com expectativa de acréscimo de 0,75 ponto percentual aos 2% ao ano. Nos Estados Unidos, tem os pedidos de seguro-desemprego da semana, com projeção de subida a 220 mil, dos 214 mil da semana passada. E os Estados Unidos divulgaram o PIB preliminar do terceiro TRI, com previsão de alta de 2,4% diante da queda de 0,6% do segundo trimestre. Há ainda os dados de encomendas de bens duráveis, também norte-americanos, em setembro, com previsão de alta de 0,6%. O índice de confiança da indústria, o ICI, caiu 3,8 pontos em outubro para 95,7 pontos, é o pior resultado desde março de 22. Em médias móveis trimestrais, o índice recua 1,3 ponto e os dados são, é claro, do Instituto Brasileiro de Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, dessa quinta-feira. O índice situação atual recuou 4,5 pontos para 96,4 pontos, enquanto o índice de expectativas caiu 3 pontos para 95 pontos.
No radar corporativo de hoje, tem como destaque a contratação de assessores para auxiliar a administração da Eletrobras no processo de análise, estruturação e implementação de potencial migração da elétrica para o novo mercado. Petrobras, por sua vez, reiterou que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes. A Enalta informou a paralisação da produção do Poço 7 ATL do Campo de Atlanta por questões operacionais. Na temporada de balanços, a Klabin reportou o lucro líquido de 2,053 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 69% frente à mesma etapa de 21. A EDP Brasil registrou lucro líquido de 514,4 milhões de reais no terceiro tri, cifra 0,8% maior do que a reportada na mesma etapa de 21. Divulgam seus resultados trimestrais, isso após o fechamento dos mercados, Vale e Suzano, entre outras companhias também. Bom, tá na hora da gente trazer aqui o nosso convidado de hoje, que é o Beto Assad, analista técnico do Kinvo, tá aqui ao vivo com a gente. Oi, Beto, seja bem-vindo aqui ao Primarket. Bom dia, Daniel. Como sempre, um prazer estar aí com vocês, com todos os espectadores. Se preparando aí para mais um dia de batalha nesse mercado que não tá fácil essa semana, né? Pois é. O mercado tá aí passando por momentos nebulosos, né? Vamos dizer assim. Queria saber o que você avalia aí do Ibovespa, do dólar, como é que você avalia a condição do mercado, a análise do mercado para o dia de hoje? O que eu tenho falado, né, para a maioria das pessoas, para quem não está acostumado a estar fora da renda variável, o momento, né, essa semana, o ideal é que continue fora, né? A volatilidade que entrou, que todo mundo achava que o mercado estava se comportando, né, durante o cenário eleitoral, parece que chegou de vez, né? Desde o caso aí do domingo aí do Roberto Jefferson, que azedou totalmente, né, o humor do mercado na segunda-feira, desfez um sinal técnico muito interessante que o mercado vinha fazendo de pivô de alta, né, de retomada, quem sabe até ganhar, né, a máxima do ano. Os últimos 3 dias aí bem feios, né, com o Ibovespa caindo e fechando praticamente na mínima. Então a gente está vendo realmente um momento um pouco mais complicado e acredito que segunda-feira, dependendo, acho que independente de quem ganhar, deve trazer uma movimentação aí bem volátil para o mercado. Então, para quem não tem muita experiência, não sabe o que fazer, o que eu tenho falado por enquanto é segura a onda, assiste um pouquinho até para entender o que vai acontecer, como o mercado vai reagir ao novo presidente. A gente não sabe se ainda, dependendo do que acontecer, se a gente vai ter um terceiro turno ainda, né? Uma confusão. Então, realmente, o final da semana e o começo da semana que vem promete aí bastante emoção para os investidores aí de renda variável, não tenha dúvida. E o que você vê no gráfico, Beto? Vamos lá, vou colocar para vocês o gráfico do Ibov, a gente também dá uma olhadinha no dólar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Gráfico do Ibovespa. Tá clara a movimentação aqui, né? A gente tinha feito um pivô de alta, a gente chegou muito próximo, digamos assim, da máxima do ano, lá nos 121.600 pontos, né? Mas o candle da segunda-feira foi um candle muito negativo. A gente abriu na máxima do dia, só caiu e ninguém ia esperar uma movimentação dessa, né? E aí, praticamente está desfazendo o pivô. Não se desfez ainda porque a gente não perdeu o fundo, né? O calcanhar do pivô que está nessa faixa aqui dos 111.600 pontos aproximadamente. Mas dependendo de como o índice andar hoje, né? Ainda mais que ontem tivemos aí mais notícias para trazer mais volatilidade, digamos assim, talvez mais pessimismo do mercado, tem boa chance da gente perder, né? Ou pelo menos testar esse fundo. Se a gente considerar o fechamento de ontem, a gente tem o quê? Uma queda aí de 1%, mais ou menos. Índice futuro, deixa eu ver rapidamente só como é que abriu o índice, ó. Caindo já 0,65%. Então vai indicando também uma abertura em queda, né? Então temos boa chance de testar isso daqui e vai mostrar que o Bovespa está num cenário realmente de muita indefinição, né? Depois de ter trabalhado um tempão naquela congestão, ameaçou perder uma congestão aqui quando fez esse fechamento, né, próximo aos 107, 108 mil pontos,
e aí teve aquela arrancada em linha reta, onde foi romper o topo, fez pullback até a região de médias, deixou um inside candle aqui, uma cara típica de pullback, onde a gente rompeu a máxima, e aí, para quem foi agressivo, pode até ter tomado posições aqui para antecipar a formação do pivô, que aconteceu. O que não se esperava era, em 3 dias de movimentação, de devolver toda a movimentação de alta, que foi muito interessante aqui, até a formação desse pivô, né? Para quem é mais conservador, claro que o pivô só seria acionado no rompimento da máxima de sexta-feira, né? Para quem é mais agressivo, já teria visto a entrada no pivô no rompimento aqui da máxima do dia 6, né? Pelo simples teste da máxima do topo aqui anterior. Mas o fato é que agora o cenário está complicado. A tendência continua de alta? Sim. Seja por zigue-zague ascendente, né, por topos e fundos, seja pelo alinhamento das médias. Para quem não me acompanha, eu gosto de trabalhar com média de 200, de 21 e de 8 períodos, né, mais curta. Então a gente tem todas as médias ainda né, alinhadas para cima. Mas a gente já tem agora a curvatura da média de 8 períodos de 21 para baixo, inclinando para baixo, né? E a movimentação aqui, não tem jeito, sugere para a gente pelo menos o teste do calcanhar aqui do pivô. Se perder isso daqui, aí por topos e fundos ele volta a entrar numa tendência indefinida, né? Já que ele vinha num zigue-zague ascendente, ele em linha reta pode perder um fundo anterior. E aí vamos aguardar o que vai acontecer. A gente tem mais 2 dias de negociação essa semana, né? E é o que eu disse, eu não acho que agora é hora de tomar risco com tudo que está acontecendo, tudo que está envolvido, né, no jogo eleitoral aqui no nosso país. Então, para mim, é realmente um momento mais de apreensão, a gente tomar cuidado. Para quem, por exemplo, está com posições aí, principalmente os swing traders, né, que estão com posições ganhadoras, é de repente hora de apertar o stop, garantir um lucro, ou pelo menos proteger um 0 a 0, né, isso realmente falando em operações mais curtas, para não ter nenhuma surpresa desagradável caso realmente o humor do mercado vire. Já que, né, a gente vinha andando descolado dos Estados Unidos enquanto lá estava mal, a gente estava subindo, agora lá que as coisas melhoraram, né, estavam tentando melhorar um pouco, a gente já saiu na frente caindo. Então, realmente o cenário político pode ter demorado, mas contaminou de vez assim as negociações aí no nosso Ibovespa. Perfeito. E o dólar, Beto? Vamos lá, deixa eu botar aqui o dólar futuro, vamos ver como é que ele está. Dólar, no momento, caindo 0,33%, brigando próximo de um topo anterior, aqui na região, né, dos 5,40, mais ou menos, é uma resistência. A gente vê que no curtíssimo prazo ele começa a trabalhar numa faixa mais lateral, né? A gente pode desenhar, ajustar aqui, ele até vem fazendo uma linha de tendência de alta, na verdade, né? Não é nem tanto uma faixa lateral, mas uma linha com uma inclinação tão suave, né? Se a gente pegar aqui os últimos fundos, então a gente consegue ligar um pouquinho esses últimos fundos. Então a gente vê que ele respeitou, né, depois de uma queda muito forte, essa linha de tendência de alta, e agora ele vai tentando, digamos assim, romper um topo aí perto dos 5,40, né? Quem quiser pode falar que também ele vinha trabalhando dentro de um triângulo, né, com essa linha de tendência de baixa aqui, sendo rompida já no dia de ontem com a forte movimentação de alta, né? O dólar ontem subiu aí 1,28%. Vamos ver, se ele ganhar essa região dos 5,40, né, que é o que vai sugerindo, ainda mais pelo alinhamento das médias, pelo momentum que o dólar vai vivendo, a gente aumenta a chance de vir testar aí a região dos 5,46, e aí aumenta também a chance dele buscar os 5,50, né? E a gente volta aí novamente a trabalhar próximo dos 5,50 no ano. Vamos ver o que vai acontecer, né? Já tem aí algumas semanas que, por exemplo, o Boletim Focus, o mercado estava vendo como um consenso dólar próximo dos 5,20, né? Mas tentar acertar o valor do dólar no futuro é uma das coisas, acho, mais ingratas que tem para analistas e economistas, né? Porque são tantas variáveis aí inclusas, né, para a gente tentar acertar alguma coisa, e talvez, né, vamos ver, dependendo de como o cenário político se encaminhar e como o mercado entender isso tudo, pode ser que o dólar, ao invés de acabar perto dos 5,20, realmente vai trabalhar nos 5,50, talvez até acima. Estou falando que vai? Não sei, mas a movimentação dele me sugere pelo menos até o teste aí, ganhando 5,40, me sugere o teste aí da região dos 5,50, mais uma vez aí até o final do ano. Legal. O Beto, agora a gente tem os pedidos aqui da galera do chat, vou passar para você. O Charles Correia está pedindo aqui para você dar uma olhadinha em Auren Energia. Auren, vamos lá.
A hora e 3, vamos lá. Papel bem lateralizado, né? A gente vê que ele está trabalhando numa congestão, né, já há um bom tempo. Depois de um movimento de queda muito mais forte, o que ele fez? Começou a ter cruzamento de média, da média mais curta com a média de 21 para cima e para baixo. Ameaça romper topo, volta, rompe fundo, aí sobe de novo, rompe topo anterior, cai mais uma vez para testar fundo. Ou seja, está muito perigoso. Enquanto ele estiver trabalhando nessa faixa mais lateral, não conseguir, por exemplo, abrir uma distância mais clara, né, para a média, por exemplo, de 21 períodos, seja para cima ou para baixo, ele vai mostrar para a gente que ele pode ficar nesse zigue-zague, né, tanto para cima quanto para baixo da média. Para quem está posicionado e quer ver o papel, digamos assim, melhorando, o ideal seria ver ele conseguir ter força para superar esse último topo aqui, né, na região aí dos 15,50. E para quem, né, digamos assim, que não quer ver o papel cair mais, está preocupado, a gente marcou o fundo do ano lá perto dos 12,59. Claro que a gente tem, né, o zigue-zague está muito mais concentrado no meio. Estou pegando as duas extremidades que ele fez, né, digamos assim, nos últimos meses, né, dentro dessa bagunça. Mas quando eu vejo um ativo assim, principalmente quando eu estou pensando em swing trade, alguma coisa do gênero, eu vejo um papel com um tipo de comportamento desse, eu já procuro não fazer muita coisa, né, porque o risco de você errar tanto na venda quanto na compra é muito grande, né? Eu gosto de trabalhar com ativos que me demonstrem ter uma movimentação um pouquinho mais clara, né? Então aqui o ativo fica realmente mais difícil da gente tentar fazer alguma coisa. O que chama atenção a gente tem uma média de 200 períodos lá em cima que está descendente, mostrando que no período mais longo o ativo está em tendência de baixa, né? O que então a grosso modo, ainda favorece posições mais vendedoras, né? Para ele começar, então, a mostrar um pouquinho mais de força, o ideal seria, primeiro, ganhar esse último topo, né? Que marcou realmente uma retomada desse movimento de queda, onde ele voltou a ficar embolado nesse miolo aqui. Ganhar essa região dos 15,52 e voltar também para cima dos 16,35 para começar a dar um sinal, digamos, mais claro de que está querendo ganhar um fôlego comprador, tá? Tecnicamente, por enquanto, realmente, compras aqui muito difíceis nesse ativo. Boa. O Ari Posto está pedindo aqui insistentemente para você dar uma olhada em Pomo 4, Marco Polo. Bora. Vamos lá, grande Pomo 4. Já teve seus melhores dias também, né, a Pomo 4. Mas tá lá, vamos lá. Fez algumas movimentações interessantes, né? Chegou a conseguir engatar um pivôzinho de alta. Aqui foi uma movimentação legal. A gente vê que brigando muito em torno da média de 200 períodos, né? Mostrando que está rolando um equilíbrio, digamos assim, entre compradores e vendedores. Chegou a fazer um pivôzinho de alta aqui que foi interessante, tá? Depois de ter perdido esse fundo, ele fez esse pivôzinho de alta aqui, que conseguiu, por exemplo, quase chegou na extensão de 100%, que coincidia justamente com o quê? Quase com o fundo, com o topo anterior, que foi testado. Foi testado esse último topo do papel, muito próximo das extensões 61,8%, e a partir daí ele perdeu um pouquinho mais de força, pode até falar, né, olhando um prazo mais longo, que ele engatou um pivô de baixo, se a gente pegar essa movimentação aqui, né, esse zigue-zague. Agora ele está tentando se segurar na média de 200 períodos, né, vem deixando sombras aqui em testes na média de 200 períodos, era uma região de briga aqui atrás, né, que deu origem a aquele pivôzinho que eu falei. Para eu começar a acreditar numa movimentação mais positiva do papel, eu gostaria de ver ele mostrar força para voltar a fechar acima da média de 8 e de 21 períodos, né? Já que aí ele conseguiria, quem sabe, alinhar todas as suas médias de novo e entrar um pouquinho mais de força compradora. Mas, por enquanto, ele vem, né? Ele vem trabalhando já abaixo. Ele não, apesar de ele estar segurando a média de 200 períodos, ó, ele não consegue fechar acima desse último fundo, né? Na região dos 2,73. Então, uma primeira sinalização mais interessante é a gente conseguir fechar acima do 2,73 e voltar também o mais rápido possível para cima da média de 21 com a média de 8 períodos, para a gente ver realmente uma retomada de força compradora. Se ele fechar abaixo da mínima da semana e ainda perder essa mínima, isso significa que a gente vai perder a média de 200 períodos e aí abre espaço para mais correções, tá? Aí eu vejo ele com chance de vir buscar regiões de fundos e topos anteriores. A gente abre espaço para vir buscar, por exemplo, região aqui dos 2,50. Tem aqui está logo acima, então se perder aqui, provavelmente já vai testar nessa região dos 2,65, que é esse topo aqui que a gente tem lá de agosto. Então, cuidado, tá, gente? Se ele perder a mínima dessa semana,
abre espaço para uma continuidade de movimento de queda, buscando aí suportes anteriores. Vou deixar até aqui marcado, por exemplo, suportes mais claros, para quem perguntou, poder ver aí com um pouquinho mais de clareza, tá? Quais seriam os próximos suportes, aí 2,65, 2,52, a gente tem muita briga, né, nessa região entre o 2,65 e o 2,52, então o ativo pode ficar travado, trabalhando nessa região, e depois a gente já volta lá para as mínimas aí de junho, julho e agosto, colocar nessa faixa aqui dos 2,40 aproximadamente, tá bom? Legal, boa, atendendo aí o pedido do Ari Posto. Agora a gente tem o pedido aqui do Tapete. O Tapete. Tapete, pedindo para você analisar Cogna. Tá joia. Vamos lá, Tapete. Vamos lá de Cogna. Cogna esboçou alguns movimentos interessantes de recuperação. Conseguiu, depois de muito tempo, trabalhar de maneira mais consistente acima da média de 200 períodos, né? Agora vai deixando um padrãozinho meio feio por enquanto aqui, né, de venda. Se a gente tirar a sombra, claro que muitas vezes eu gosto de pegar, né, para fazer uma análise mais um pouquinho mais detalhada, eu gosto de ver, ignorar, digamos, um pouquinho a sombra das movimentações para ver o que o corpo dos candles me mostra, né? E aqui ele fez um padrão de engolfo de baixo muito bonito quando a gente tira a sombra, né? Isso me sugere o quê? Me sugere o teste desse fundo, né? A perda dessa mínima aqui realmente me sugere o teste desse último fundo aqui, ó, tá? Na faixa dos 2,75. Um ativo que já vai querendo engatar, digamos assim, né? Um possível zigue-zague descendente se a gente pegar esse movimento aqui, né? Do topo lá do dia... Vamos deixar o próximo ficar mais fácil. Do topo lá do dia 6, né? Desse mês. Trazendo até o fundo aqui do dia 21. Temos um novo topo aqui de anteontem, digamos assim, e me sugere pelo menos o teste aqui desse fundo novamente. Se ele conseguir subir, né, ignorar essa sinalização que ele me deu ontem, sem testar esse fundo e romper a máxima aqui da semana, a gente pode até ver um pivôzinho de alto se desenhando novamente acima de todas as médias. Aí abre espaço para uma quantidade de movimento de alta, né? O que seria isso? Se ele fizer esse pivô, né? A gente tem que traçar cenários hipotéticos. Se conseguir romper os 13,13 sem perder os 2,75, ele me sugere, claro, né? A gente vai ter a máxima aqui, logo acima, nos 3,19, que é uma resistência. Aí teríamos alvo nos 3,28, 3,36, que seria o alvo de 61,8%, né, por cento de FIBO, e depois lá nos 3,50, mais ou menos, que seria a extensão de 100% desse pivô. Agora, se ele perder esse fundo, já é o contrário, ele abre espaço para um movimento de queda, né, um pouquinho mais importante. O que a gente veria aqui? A gente pode traçar tanto o pivô, né, que a gente teria um primeiro alvo lá nos 2,58, se ele perder os 2,75, assim como a gente pode pegar toda essa perna de alta aqui e traçar também uma retração, né, de FIBO para ver, além dos fundos que a gente tem aqui, quais seriam alguns pontos de Fibonacci que poderiam servir de suporte para o ativo. Ó, aqui já me mostra uma coisa interessante. A perda desse fundo e a média de 200 coincide justamente com a primeira retração de toda essa perna de alta de 32,8% de FIBO, lá nos 2,72. Então, isso aqui é um suporte interessantíssimo para o papel, tá? Um suporte bem forte, dado que por fundo anterior, por média de 200 e uma retração de FIBO, tá? Aqui, até para quem gosta, né, de operar aquela estratégia do trap, né, que é quando o ativo tenta perder, por exemplo, testa um fundo anterior e não perde o fundo, e já na barra seguinte ele rompe a máxima, né, que é justamente tentar operar na contramão de quem tentou entrar na venda ou estopou as operações aqui, pode ser um trap interessante se ele testar essa região e voltar a subir, né, com rompimento logo na barra seguinte. Agora, se perder isso daqui, abre espaço para algumas correções, e aí, perdendo isso daqui, eu vejo com grande chance o teste dessa região dos 2,57, 2,58, já que a gente teria o quê? Retração de 50% desse movimento, ou seja, corrigiria 50% de toda essa perna de alta, e seria também o primeiro objetivo desse pivô de baixa. Então, a gente, cuidado se perder essa região entre os... Vamos arredondar, perder a região dos 2,70, tá? Porque abre espaço para correções, vejo aí pelo menos até próximo dos 2,57, 2,58 como primeiro alvo de queda, tá? Então, cuidado aí também. No momento, para quem está de fora, eu não faria nada. Eu esperaria ou fazer essa operação de trap aqui, se ele der certo, perto do 2,75, ou tentaria realmente ver se ele faz um pivô para a gente comprar lá acima da máxima da semana. Tá? Agora, no meio do caminho, com essa sinalização feia aqui, eu não faria nada, não.
Boa dica aí, tem que ficar de olho aí nessas dicas que são importantes. O Beto, o Guilherme Rodrigues está pedindo aqui o SBF G3, né? O grupo SBF. SBF G3. Vamos lá. SBF, né? Na verdade. Isso. Pronto, vamos lá. Tendência clara de baixa, né? Fez um pivôzão de baixa aqui. Deixa eu ver como é que estão os objetivos, né, desse pivô, se ele já alcançou alguma coisa. Teve até já um primeiro... Aqui eu já posso até falar que foi o primeiro pivô, né? Já que esse outro topo já foi inferior a esse topo aqui de baixo. Eu ia traçar esse pivô primeiro, né? Mas quando eu reparei aqui, eu já vi que o primeiro pivô original já foi na perda do 21,29. A gente vê que ele se segurou na retração de 61,8 durante algum tempo, ficou brigando lá, né, na segunda passagem, e aí perdeu, né, essa região, depois que perdeu, começou a acelerar, passou pela região de 100% desse pivôzinho de baixa, e agora a movimentação me indica um teste na região lá dos 16,70, que seria a próxima extensão desse pivô, tá? Já perdemos uma região de fundos anteriores aqui também, fechou ontem, né? Ou seja, isso aqui que não, se bem que o trap já teria sido acionado antes e também já teria falhado, né? Ou seja, o ativo está fraco. Vejo com boas chances, então, o teste da região dos 16,70. Não vejo o ativo ainda sobrevendido, tá? Ou seja, para quem gosta de tentar pegar a faca caindo com a palma da mão aberta, né? Ainda mais para operações assim de curto prazo, não vejo porquê, tá? No momento, realmente, compras aqui não vejo absolutamente nada para fazer. Se ele começar a segurar nessas regiões aqui, né, perto do 16,70, depois até na extensão de 200%, lá nos 15,61, começar a segurar por aqui, começar a me dar algum sinal de divergência aqui junto com o IFR, aí a gente pode começar a pensar em alguma coisa, mas por enquanto, cuidado, não vejo ainda, pelo menos graficamente, não tem nenhum sinal que me indique algum tipo de recuperação para o papel, pelo contrário, eu vejo ele com mais chance de buscar os próximos alvos de queda aqui. Legal. Agora o Fabiano Oliveira, ele está pedindo aqui para você dar uma olhada em Azul. Vamos lá. Opa. Ficando bem feia também, tá, Fabiano? Não sei se era isso que você queria escutar, mas não está ficando legal. A movimentação dela realmente sugerindo... já está testando, né? Vamos lá, vamos marcar linhas para ficar mais fácil, pessoal. Já está testando muito próximo de um fundo aqui anterior, caindo com volume alto, inclusive, tá? É um suporte importante. Vamos ver como ele vai se comportar. Deve testar esse suporte provavelmente hoje também, né? Já que, como a gente viu, Ibovespa, pelo menos não sei como é que está o futuro agora, depois eu olho novamente, mas vai, pelo menos até a hora que a gente começou aqui, indicando abertura em queda hoje. Então, boas chances de teste desse fundo. Com médias todas alinhadas, né? Fazendo zigue-zague descendente. Se perder essa região, abre espaço sim para quedas, e aí a gente vê que tem espaço para quedas assim até importantes no ativo, né? Tá com algum bugzinho aqui, depois as médias, não sei nem se elas estão corretinhas, né? Do jeito que tá com algum bug, depois eu tenho que dar uma atualizada aqui para ver o que aconteceu. Mas, olhando aqui, que eu consigo ver, perder esse fundo, boas chances da gente vir testar regiões de suportes anteriores aqui, né? A gente tem essa faixa aqui, mais ou menos, perto dos 12,57. Temos, claro, né, a região de mínimas do ano lá perto dos R$11 também, que é importante, tá? Um pouquinho antes dessa região que eu desenho para vocês, a gente tem, né, também aqui, perto dos 12,30, seria isso mais ou menos. Se a gente projetar esse pivô para baixo, eu sempre gosto de fazer isso também, né? A gente pega, então, projeta esse pivô que foi acionado. Temos aqui, então, ó, junto com esse fundo anterior, a extensão de 61,8 de FIBO, né, os 14,24, então pode ser um suporte importante. Aqui é aquilo que eu falei, para quem gosta de operar trap, dependendo do comportamento de hoje, ele pode gerar uma operação de trap também. Eu já acho um trap mais arriscado, por quê? Porque é um trap contra as médias e numa tendência de queda mais consolidada com as médias alinhadas. Eu prefiro o trap, né, fazer uma compra de trap, por exemplo, numa falha, digamos, de rompimento de fundo, quando a tendência é de alta, pelo menos pelo alinhamento das médias, né?
Por que eu falo alinhamento das médias? Você, quando vai considerar um padrão de zigue-zague ascendente, se você está tentando perder algum fundo, você já não tem mais aquele padrão perfeito, né, do zigue-zague ascendente acontecendo. Mas quando a gente está, pelo menos, com as médias alinhadas, vindo de uma forte tendência de alta, é muito mais seguro tentar comprar, por exemplo, um fundo desse, né? Quando a gente faz a formação da armadilha, digamos assim. Mas eu esperaria, por exemplo, realmente, para quem realmente gosta de tomar mais risco, diga de passagem, não é muito meu perfil, sou um cara muito mais de acompanhar a tendência, veja como ele vai se comportar nessa região perto dos 14, tá? Se ele testar o fundo, né, chegar a perder o fundo aqui do dia 30 de setembro e gerar algum padrão de reversão aqui, pode ser que valha a pena uma entrada, lembrando vocês que tem maior risco pelo alinhamento das médias nesse momento, tá? Alguém pode falar, não, mas eu consigo ver um cenário um pouquinho mais lateral. Pode até ser, né? A gente vê que ele vinha brigando muito, mas ele chegou nessa região agora de maneira muito forte, com volumes ascendente, né? Um volume durante a queda maior, e com barras assim que são, né, que sugerem mais entrada de força vendedora. Então, muito cuidado, que se ele perder essa região aqui, abre espaço para vir buscar os 13,44 e começar a buscar essas linhas que eu desenhei para vocês mais lá embaixo, aí quem sabe corrigindo, né, toda essa pernada de alta que o ativo fez aí ao longo aí do segundo semestre, tá bom? Beleza, o Fabiano colocou aqui que ele tá comprado em azul e colocou aqui uns emojis de chorando aqui. Acho que ele não tá muito feliz não, viu? Eu sempre falo muito isso, né, Daniel, em relação a azul. Eu gosto de papéis de aéreas para trade, né, para seguir tendência, porque eu acho que para trade, para quem segue tendência, qualquer tipo de ativo, né, eu acho que é válido quando está numa tendência bem definida e você tem pontos legais de entrada e saída. Para investimento, ainda para deixar o Fabiano um pouquinho mais triste, não é essa a minha ideia, mas eu sou muito da escola aí do Warren Buffett, que eu não gosto de colocar dinheiro em nada que tenha asa, sabe? São setores muito dependentes de cenário econômico, de variação de preço de petróleo, é um custo altíssimo, né, de manutenção, ou seja, enquanto a gente não avançar, digamos assim, né, alguns anos aí no futuro, e a gente se desenvolver alguma tecnologia que consiga baratear, né, a manutenção e toda essa questão energética, né, de gastos, né, com as aeronaves, eu sempre considerei um setor mais complicado assim para buy and hold, para investimentos para um prazo maior. Eu acho que trade eu acho legal, investimento de longo prazo eu prefiro ficar em outros setores. Boa, não, Mas isso é pessoal, viu, Fabiano? Isso é pessoal meu, tá? Deixa eu deixar isso bem claro para você. Não, mas é importante, a dica é importante. Sim. O eBikes, ele tá pedindo para você dar uma olhada em PSSA 3, Porto. Vamos lá, Porto Seguro. PSSA 3. A gente está num momento, né, que a própria movimentação do Ibovespa vem sugerindo que o humor começou a azedar essa semana de muitos ativos, né? Então, o papel que, depois de ter feito o fundo, fez umas movimentações legais lá desde julho, né? Vinha trabalhando numa tendência de alta bem legal, agora começa a perder um pouquinho mais de força, né? Ele até tentou, digamos assim, engatar um pivôzinho de alta que já vai indicando uma falha. Onde é esse pivô de alta? Depois de ter perdido um fundo anterior, durante essa perna de queda, né? Que ele vinha trabalhando com um zigue-zague bem legal, até chegou a perder um fundo aqui, mas deixou até, para quem é agressivo, umas sinalizações de compra bem interessante, próximo da média de 21 com de 200 períodos. Eu gostei dessa sinalização aqui. O ativo chegou, continuou fazendo um zigue-zague ascendente, aí caiu em linha reta, perdendo alguns fundos anteriores, já mostrou, então, bastante perda de força compradora. Tentou engatar o quê? Qual foi a última sinalização que ele fez? Ele tentou engatar um pivô de alta aqui, né? Que falhou, não cumpriu nenhum dos objetivos e agora vai tentando se aproximar o quê? Né, do calcanhar do pivô. Deixa eu ver se já chegou a testar o calcanhar do pivô. Ainda não, tá? Então, vamos ver como ele vai se comportar ao testar essa região. A gente pode até falar que ele começou a trabalhar de maneira um pouquinho mais lateral. Aqui, por exemplo, onde eu falei do trap, que eu acho mais interessante, né? Para quem não sabe, eu acho que o pessoal já entendeu, né, que é a questão do trap, que é quando você tenta perder um fundo, né? Você testa abaixo da mínima, e no candle seguinte você já rompe a máxima desse candle que tentou perder esse fundo.
Aqui é um trap legal, porque a gente tem pelo menos as médias principais, que é a de 200 e a de 21, ainda alinhadas para cima, né? Mostrando que num prazo mais longo a tendência ainda é compradora. E aqui muitos compradores, né, traders e próprios investidores ficam de olho em fundos que são importantes. Então, às vezes muita gente vem o stop aqui, começa na perda do fundo, começa a querer abrir operações de venda, e aí os compradores vêm e encurralam, né, esses vendedores. Por isso que chama trap, armadilha, porque eles pegam, né, começam a comprar acima da máxima da barra, né, que testou essa mínima, o que faz muitos vendedores, inclusive, estoparem, né, quem tentou vender essa região. Então aqui, ó, com essa sinalização interessante ainda das médias, se ele perder, por exemplo, a mínima hoje e amanhã já romper a máxima desse candle, pode gerar uma entrada de trap, que, ao meu ver, é melhor do que a gente tentar comprar um trap durante uma tendência mais clara de baixa, que foi aquilo que eu mostrei anteriormente, tá? Então vamos ver como ele vai se comportar. Ele fez o pivô, né? Fez o pivô de alta, não perdeu ainda o calcanhar, então até se prova ao contrário, por zigue-zague, ele está em tendência de alta, mais claro, né? Importante que ele não perca essa região, consiga subir. Se ele voltar a subir e romper a máxima aqui do dia 19, abre espaço para a gente buscar os próximos alvos de FIBO, que coincidem praticamente com o topo do papel aqui em setembro, né? A gente tem a máxima dele lá nos 23,12. Está um pouquinho abaixo dos 23,20, que seria o primeiro objetivo mais importante do ativo, né? Que seria a extensão de 61,8. Se conseguir ganhar essa região, temos boa chance dele projetar toda essa perna para cima, a gente vem buscar a região dos 23,75. Se ele perder a região aí dos 21, né, aí pode começar a ficar um pouquinho mais perigoso. Vai me sugerir o teste aí dos 20,85, que é o fundo lá do dia 29 de setembro. E aí vamos ver como ele vai se comportar ao testar a média de 200 períodos. A última vez que ele passou por ela, né, que ele chegou nela, depois que ele engatou um movimento mais forte de alta, ela serviu de suporte. Vamos ver se ele vai conseguir segurar, se ela vai segurar mais uma vez se ele perder essa região. Tá bom? Fica de olho, então, quem estiver buscando posicionamento nesse ativo, como ele vai trabalhar perto aqui desses suportes importantes que o ativo está próximo no momento, tá? Beleza. Para encerrar, então, Beto, o motorista aqui está pedindo para você olhar Marfrig. Vamos lá. MRFG3... Vamos lá. O ativo até fez um pivôzinho de alta, né? E já cumpriu. Só ele bater o olho, eu já sei que ele já deve ter cumprido alguns objetivos, né? Ele fez um pivôzinho de alta aqui e tá lá, né? Já bateu nos objetivos de 38,2 e 61,8, o que já abre espaço, digamos assim, para ele voltar a cair, principalmente porque ele está numa tendência mais forte de baixo. Ele até veio desenhando. A gente pode até falar que ele fez um canalzinho de alta aqui, né? Está trabalhando ainda dentro desse canal de alta, no qual a gente pode falar que a gente tem um suporte quando ele vier a testar essa linha, né? Agora, ele mostrou ontem um candle de força compradora, não teve assim tanto volume, né? Mas foi um candle de baixa aí de 4,18%, um forte dia de queda, e que hoje provavelmente vai alinhar novamente a média de 8 para baixo da média de 21, mostrando uma volta da força vendedora. Tá? Para quem quiser continuar operando esse canal, acreditando em recuperação do ativo, tem que ver se ao testar essa faixa de baixo, ele vai gerar algum tipo de sinal comprador, tá? Motorista, né? A pessoa que perguntou. Isso. Se vai gerar, de repente, algum tipo de força compradora, mas isso pode estar se desenhando, né? Depois de um grande movimento de queda, isso aqui pode estar se transformando numa bandeira de baixa, né? O máximo, uma bandeira que, se rompida para baixo, essa linha aqui, pode abrir espaço para quedas bem importantes, aí, inclusive, perdendo, digamos assim, a mínima do papel no ano, tá? Então, cuidado se ele perder essa linha que ele vem trabalhando, né? Eu acho sempre muito mais subjetivo, né? Trabalhar com linhas inclinadas, assim, né? Cada um desenha de uma maneira, a linha de um jeito, mas ela serve como um bom guia, né? Principalmente quando a gente vê o ativo veio de um movimento de queda muito forte e sobe assim, ele caiu de maneira muito mais inclinada e está subindo de uma maneira muito mais tímida, né? É claro que a gente consegue ver isso de maneira assim bem nítida. E isso pode realmente indicar o quê? Que depois desse movimentozinho de alta, ele pode, rompendo essa linha, ele pode ter uma reversão de tendência. Tudo isso que eu estou falando pode se desfazer se ele mostrar força para conseguir voltar a subir e romper esse topo aqui, que ele pode continuar com o seu zigue-zague ascendente.
E aí, se ele conseguir fazer isso, inclusive ele alinha de vez a média de 8 para cima da média de 21. Aí sim, abrindo espaço para uma continuidade de movimento de alta, quem sabe de corrigir até a média de 200 lá, até a região de topos anteriores aqui, ó, nessa faixa aí próxima dos R$15, tá? Então, fique de olho, se ele conseguir romper a máxima da semana sem perder, né, essa linha aqui, ou sem produzir, por exemplo, um zigue-zague descendente, ele pode sim continuar com o seu movimento de recuperação. Perdeu esse canalzinho aqui, né, para baixo, abre espaço para continuidade de movimento de queda, assim, aí quem sabe até perdendo a faixa dos R$10, dos 9,77, né, acho que é a mínima do ano, ativa exatamente 9,77, aí abre espaço para movimentos de quedas ainda mais importantes para o papel. Tá bom, motorista? Perfeito, boa. Belo recado. Beto, pode voltar aqui para a tela só para a gente se despedir, mas obrigado aí pela participação, obrigado pelas análises. Aí tem mais umas 200 aqui, mas dá para ficar o dia inteiro. Mas ficar não dá, né? Respondendo perguntas. É verdade. Claro, mas à vontade. Valeu, ajudar, Beto. estou à disposição. Tá Brigadão aí, viu? Grande abraço para você e, por favor, volte sempre. À vontade, quando precisar pode chamar, tá? Um grande abraço para todos vocês, um bom dia e, como eu disse, cuidado aí nos próximos dias que o bicho pode pegar muito ainda, tá bom? É verdade, vamos ficar de olho. Valeu, Beto, abraço! Valeu, Daniel, abraço. É isso aí, Beto Assad, analista técnico do Kinvo, participando ao vivo aqui do nosso BMC Pre-Market. Só trazer aqui que o Beto estava falando, não quis interromper o Beto na hora que ele estava fazendo as análises dele, mas saiu aí a informação de que o Banco Central Europeu elevou a taxa básica de juros em 75 pontos base, como era previsto, para 2% ao ano. Em comunicado, o Banco Central Europeu disse que a inflação na zona do euro está amplamente disseminada e que vai continuar subindo juros. Como esperado, a autoridade monetária vai mexer nos LTROs, refinanciamentos de longo prazo para bancos. Detalhes aí na coletiva da Christine Lagarde, que vai falar daqui a pouquinho ao vivo. E o Banco Central Europeu diz que avançou substancialmente em retirada de estímulo monetário. Então, a gente vai ficar ligado também nas informações que a Christine Lagarde deve falar. Então, daqui a pouquinho, durante o BMC News, a gente traz aí atualização sobre essas informações. Valeu, gente! Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês nessa manhã de hoje. Obrigado aí pelas mensagens. Você fica agora com o BMC News, com a Paula Moraes, também com a Isabela Takaki, com a Débora Oliveira. Eu volto logo mais ao 12h30, ao vivo, no Portfólio Global, junto com o Alan Gani. Não perca aí, a gente vai ter aí o portfólio ao vivo, junto com o Guilherme Zanin. Então fique ligado aí e depois às 2h também de volta aí com o BMC Market. Um abraço para vocês, até mais tarde.